Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui de novo na nossa aula de Introdução à Lógica de Programação. Na aula passada, nós conhecemos o ambiente em que nós vamos trabalhar, né, durante essa disciplina. E agora nós vamos começar a incrementar um pouquinho mais os nossos algoritmos, tá bom? Para começar, nós vamos trabalhar com um conceito que é uma das bases da programação, que é o conceito de variáveis, constantes, tipos de dados e operadores matemáticos, tá? Vejam bem, durante essa aula nós teremos duas partes. A primeira, uma parte teórica, que é importante para vocês. E depois nós vamos levar tudo que eu falar aqui para vocês na teoria para a prática, utilizando o Portugal Web Studio, tá bom? Então, se você tiver muita dificuldade de não entender a parte da teoria, não tem problema. Quando você passar para a parte prática, você vai conseguir entender, tá? Mas é importante que você assista esse vídeo inteiro, beleza? Então vamos lá. Vamos primeiro ver uma definição textual do que é variável e constantes, tá ok? Variável é um espaço reservado na memória do computador para armazenar um tipo de dado. Como professor, calma. Apenas entenda que é um espaço que é criado na memória do teu computador para guardar algum dado, alguma informação. Pronto. Variáveis devem receber nomes para ser referenciadas e modificadas. Como assim, professor? Vocês vão entender. Imagine que é como se você criasse uma identificação para aquele espaço específico da memória, tá bom? É isso que é importante. E o programa deve conter declarações que especificam que tipo de variáveis ele utilizará. Como assim? Você precisa informar para o teu computador que naquele espaço de memória existe um tipo, por exemplo, de números. E somente números podem ser guardados lá, tá bom? Existem linguagens que você não precisa se preocupar com essa tipificação. Não é o nosso caso. Aqui nós estamos aprendendo e nós precisamos saber disso, beleza? Então vamos começar a entender um pouquinho mais com algumas analogias. Primeiro, vamos entender o que é a constante. Constante na programação são números que não se modificam ao longo do teu programa. Você começa o teu programa e até o final do teu programa ele não sofre alteração. Ele vai ser sempre aquele valor. Então imagine esse cálculo dessa média. Isso aqui é uma média aritmética que nós estamos calculando. Nós estamos pegando as notas 1, 2 e 3 e dividindo por 3. Nós sabemos que as notas podem modificar de um aluno. Você pode tirar uma nota boa, uma nota ruim, mas que com certeza a divisão dessas notas será por 3, porque são a quantidade de notas. Beleza? Então agora a gente entra na seguinte. E esse N1, N2? Como é que eu trataria as notas de um aluno? Vamos imaginar o seguinte. Esse espaço aqui, ó, esse espaço, imagine que seja o pente de memória, sua memória do seu computador. Vamos imaginar que seria como se fosse um armário em que você tem gavetas. Você tem espaços de gavetas, ok? Então vamos imaginar o seguinte: o aluno ele tirou nota 5, 3 e 8, respectivamente, na nota N1, N2, tá bom? Ó, N2 e N3. O computador ele precisa obter esses valores para fazer um cálculo da divisão. E como que eu faço isso? Justamente nesse momento nós vamos utilizar as variáveis. Por quê? Porque vão ser os locais em que eu vou guardar essas informações e nela eu vou poder obter o meu resultado, tá bom? Ah, professor, muito simples isso. Então vamos lá? Nesse espaço de memória, eu vou guardar então o número 5. Nesse aqui, eu vou guardar o 3. E nesse aqui, eu vou guardar o 8. Tranquilo, certo? Só que quando você vai no seu código, você vai informar que o número não é o 5, mas sim o N1. E aí eu pergunto para vocês, como o computador vai conseguir identificar qual espaço de memória é o N1? Para isso existe a declaração. O que é uma declaração? É o nome da sua variável, tá bom? Ó, N1. Você precisa informar para o computador qual é o nome daquele espaço de memória que está reservado, tá bom? Então, para esse exemplo aqui, ó, o que eu fiz? Eu estou delimitando, declarando, desculpa, que cada espaço de memória vai ter um nome. E quais seriam os nomes deles? N1, N2 e N3. Aqui um ponto importante. Professor, eu posso ter nomes iguais em um mesmo programa? Não. Por quê? Porque se eu simplesmente chamar esse de N1 e esse N1, quando o computador for tentar executar esse cálculo, ele não vai saber qual N1 eu estou falando. Então, eu não posso ter declarações de duas variáveis com o mesmo nome. Primeira regra, beleza? Outro ponto. Aqui nesse caso, eu estou fazendo uma operação matemática. Então, você sabe que 5 mais 3 mais 8 é possível de ser somado. Tranquilamente, não é? Agora, imagine que eu, em vez de guardar um 5 aqui, eu guarde, na verdade, um A.
Eu não guardei o 5, eu guardei um A. Quando o computador for tentar fazer um cálculo matemático, ele vai tentar somar A mais 3 mais 8. Isso, logicamente, vai dar um erro. Então, para evitar essa situação de o computador não saber o que está lá dentro, é que nós temos os tipos de variáveis. Para informar para o computador que N1 vai ser guardado o quê? Um tipo numérico, tá bom? Ó, um tipo numérico, tá bom? Por quê? Porque quando você falar isso aqui, o computador já vai saber que sempre nesse espaço de memória não vão existir letras, mas sim números. Então, segundo, mais uma regrinha. Além de você ter que declarar as variáveis, elas devem ter um nome único no programa. Você deve determinar um tipo para essa variável, tá bom? Então, a sua variável é composta por o nome que identifica ela, o nome, ó, pelo tipo dela. E ela precisa ser declarada, ou seja, criado um espacinho de memória para que a gente possa trabalhar, tá bom? Então, isso aqui são variáveis. Tranquilos? Constante. Não é modificado. Você vai digitar o valor lá dentro do texto, a gente vai fazer isso na prática, e vocês vão ter essa visão melhor do que é constante e do que é a variável. Tranquilo? Conseguiram entender essa ideia aqui da variável? Beleza, vamos seguir. Vamos seguir que nós temos mais algumas coisas, tá? Vamos lá. Então, próximo. Só um minutinho, só. Desativar aqui a caneta. Pronto. Desativar a caneta. Vamos lá. Tipos de variáveis. Eu falei para vocês que existem os tipos que determinam o conteúdo que vai estar na sua variável. Nós temos 5 tipos: cadeia, caractere, inteiro, lógico real. Professor, só esses? Vejam bem, no Portugal nós temos esses 5 aqui. Existem outras linguagens que existem vários tipos diferentes, mas para a gente aqui nessa aula, o que é importante nesse momento são esses 5. O que diferencia cada um deles? Cadeia, nós vamos ver isso também na prática. Cadeia é um conjunto de caracteres. Como assim? A letra A é um caractere. A letra B é um outro caractere. Mas se eu juntar B, R, U, N, O, são 5 caracteres. Vão formar o meu nome Bruno, tá bom? Então, ó, B, R, U, N, O. A combinação desses 5 caracteres forma uma cadeia, ok? Tranquilinho, né? E o caractere, professor? O caractere é somente uma letra ou um número ou alguma representação de um caractere especial. É apenas um, enquanto a cadeia pode ser um conjunto. Números inteiros. Números inteiros são fáceis. São números que estão entre, na verdade, vão ao positivo, negativo e infinito, mas eles não possuem casas decimais, tá bom? Ou seja, vamos puxar para o real? Aqui no real ele está dando o exemplo do pi, que a gente sabe que é 3,14, tá bom? Esse vírgula 14 só pode ser representado em um tipo real. No tipo inteiro, esse 3,14 seria apenas o número 3, tá ok? Então, isso é um inteiro. Já falei do real. Então, atenção, o real tem um detalhe. Nós não trabalhamos com vírgula na programação nesse caso, tá bom? Então, quando você quiser utilizar um número com vírgulas, o número correto vai ser 3,14, tá ok? Então, substituir a vírgula pelo ponto. A casa de milhar, a gente não precisa representar com nada, tá bom? E aqui, esse último tipo, é um tipo que eu vou mostrar para vocês, mas nós não vamos trabalhar com ele agora. Mas ele é muito importante. É o tipo lógico. Esse tipo lógico, ele tem dois tipos possíveis. Um verdadeiro e um falso. Vamos guardar somente essa questão aqui agora. Verdadeiro e falso. Por quê? Porque nas próximas aulas nós vamos trabalhar com estruturas de condição. E aí a gente vai entender o que é verdadeiro e falso. Nós vamos trabalhar com tabela verdade. Então, nesse momento, fiquem tranquilos. O importante é entender esses outros tipos aqui, tá bom? Vamos lá? Vamos seguir? Vamos continuar? Deixa eu limpar isso aqui, porque isso aqui é importante pra gente, tá? Eu falei para vocês, mas vou repetir. Nome das variáveis devem obrigatoriamente começar com uma letra. Acontece muito de vocês começarem a variável, por exemplo, assim, vocês viram que a nota lá era nota 1. E aí o aluno, às vezes, se confunde e faz assim, 1N. Isso não é permitido. É preciso que a letra sempre comece por uma letra. Depois que você começou com a letra, você pode incluir números. Mas não pode incluir caracteres especiais. Você não pode colocar um asterisco, você não pode colocar uma barra, não pode haver um espaço em branco, tá ok? Não pode haver espaço em branco.
pode haver, entretanto, o underline. Então, por exemplo, você quer colocar assim, nome, aliás, nota final. Você quer escrever sua variável chamada nota final. Você pode fazer nota underline final, ó, nota underline final, ou escrever junto, nota final, tudo junto. Mas não pode haver um espaço em branco aqui. Senão, isso vai dar problema e seu código não vai rodar, ok? Beleza? Vamos seguir. Operadores matemáticos. Isso aqui é um resumo, a gente vai mostrar isso na prática, vai ficar mais claro para vocês. Operadores matemáticos, vocês já estão familiarizados com isso, né? É adição, subtração, multiplicação e divisão. Atenção! A adição e subtração são caracteres simples que a gente já está acostumado, o mais e o menos. Mas na multiplicação, o caractere que nós utilizamos para representar a multiplicação é o asterisco. Então, enquanto você faz isso aqui, ó, 3 vezes 3 normalmente, se você fizer isso aqui, a nossa linguagem de programação vai entender que isso aqui é um x e não multiplicação. Ao contrário, você precisa fazer o seguinte, você precisa fazer 3 V asterisco, ó, 3. E isso aqui vai ser o resultado da nossa multiplicação. Do mesmo jeito que não existe o símbolo da divisão que nós estamos acostumados, né? Para fazer a divisão, vai ser a barra. Então, 3 barra 3, isso é uma divisão. E o resultado é 1. Beleza? Então, esses são os tipos numéricos. Esse tipo percentual é um resto da divisão. O que é o resto da divisão? Quando você faz uma divisão que ela não é exata, normalmente sobra algum valor. E esse percentual vai te trazer esse valor. Na prática, vocês vão entender isso aqui, vai ficar mais claro para vocês, beleza? Então, o que eu tinha para vocês rapidamente era isso, só para vocês entenderem os conceitos das variáveis, o que está acontecendo por trás dos panos. E na próxima aula nós vamos pegar o código e vamos criar cada um desses tipos aqui que a gente fez e vamos criar as variáveis, ok? O que eu tinha para vocês era isso. Bons estudos e até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.